Meu pai era um fantasma. Um sussurro nos corredores da minha infância, uma cadeira vazia em todos os aniversários. Minha mãe, Deus a tenha, fez o possível para preencher o vazio. Ela pintava a imagem de um homem que me amava muito, mas não podia suportar ficar. Um homem que, por razões desconhecidas, escolheu um caminho diferente. Eu me agarrei a essas histórias como a um salva-vidas. Mas à medida que fui crescendo, as perguntas começaram a me corroer. Por que ele não tinha tentado me encontrar? Ele não queria conhecer a própria filha? Então, em uma tarde chuvosa, tudo mudou. Era um envelope simples, amarelado pelo tempo, endereçado à minha mãe com uma letra que eu não reconheci. Estava guardado em um livro velho e empoeirado, esquecido no sótão. Minha mãe, com a saúde debilitada, estava me incentivando a limpar o lugar. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito enquanto abria a carta. As palavras dançavam diante dos meus olhos, cada uma delas um golpe na realidade cuidadosamente construída que eu conhecia. Era dele, do meu pai. Ele não nos havia abandonado. Ele estava nos procurando esse tempo todo. A carta estava repleta do amor de um pai, um desejo enorme de se reconectar com a família que ele havia perdido. Ele escreveu sobre um mal-entendido, uma separação forçada, um desejo desesperado de nos encontrar. Ele implorava por perdão, por uma chance de explicar, uma pontada de esperança, uma chance de finalmente confrontar o fantasma que assombrou minha vida. A carta fornecia um nome, Ricardo, e uma pequena cidade no coração do Brasil. Era uma tentativa arriscada, eu sabia, mas eu tinha que tentar. Eu devia isso a mim mesma, a garotinha que ansiava pelo amor do pai, para descobrir a verdade. Deixar minha vida para trás não foi fácil. Meu marido, sempre compreensivo, entendeu o turbilhão de emoções no meu coração. Ele me encorajou a seguir essa pista, a encontrar as respostas que eu procurava a vida toda. A viagem foi longa e difícil. As ruas movimentadas do Brasil pareciam um mundo distante da minha vida tranquila. Mas eu era movida por uma força maior que eu mesma. Quando estava prestes a desistir, um encontro casual deu novo fôlego à minha busca. Foi em um antiquário empoeirado, escondido em uma rua de paralelepípedos, que eu encontrei uma fotografia, desbotada e gasta, enfiada entre as páginas de um livro de capa de couro. Era ele, Ricardo. A semelhança era inegável. A dona da loja, uma senhora idosa com olhos bondosos e um sorriso acolhedor, se lembrava dele. Ricardo, ela disse, com um toque de tristeza na voz. Um bom homem, mas carregando um fardo pesado. Ela me contou sobre uma pequena fazenda, a quilômetros da cidade, onde Ricardo vivia uma vida solitária. Ele era um recluso, ela disse, assombrado pelos fantasmas do passado. A esperança me invadiu, mais forte do que nunca. Eu tinha uma localização, uma pista tangível, mas com ela veio uma onda de apreensão. O que eu diria a ele? A fazenda ficava aninhada entre colinas verdejantes, uma imagem da simplicidade do campo. Ao me aproximar da casa de fazenda desgastada pelo tempo, meu coração disparou. Anos de perguntas, de saudade, de dor, vieram à tona. Um homem estava na varanda, sua silhueta emoldurada pelo sol poente. Ele estava mais velho agora, com cabelos grisalhos, o rosto marcado pela passagem do tempo. Mas seus olhos, aqueles olhos tristes e sábios, continham um brilho de reconhecimento. Ricardo? Eu sussurrei, minha voz quase inaudível com a brisa suave. Marta! Ele respirou, a voz embargada de emoção. O silêncio pairava pesado entre nós, um abismo de palavras não ditas e perguntas não feitas. Ricardo me conduziu para dentro de sua casa, um espaço aconchegante com aroma de café e livros antigos.
Ele se movia com um cansaço que revelava anos carregando um fardo pesado. Ele falou, a voz um murmúrio baixo, cada palavra medida, hesitante. Ele me contou sobre seu amor por minha mãe, um amor que transcendia idiomas e barreiras culturais. Ele falou de uma traição, uma crueldade do destino que os separou. Ele revelou uma verdade que partiu meu mundo, que arrancou a base sobre a qual minha vida havia sido construída. Minha mãe, em seu desespero para nos proteger, havia erguido um muro de silêncio, um muro que separara um pai de sua filha. Um muro que me condenou a uma vida vivida nas sombras de sua ausência. A verdade me atingiu como um soco no estômago. O mundo pareceu girar, as paredes se fechando. Minha mãe, minha protetora, minha confidente, havia mentido para mim. Ela havia construído minha vida sobre alicerces de mentiras, uma ilusão cuidadosamente elaborada que agora desmoronava ao meu redor. A dor era insuportável, uma dor crua e visceral que me rasgava por dentro. Eu me senti traída, perdida, à deriva em um mar de incertezas. Ricardo estendeu a mão para mim, os olhos cheios de uma dor que refletia a minha. Mas eu recuei, incapaz de suportar seu toque. O peso de sua confissão era demais para mim. Eu vaguei sem rumo. O peso das palavras de Ricardo me oprimia. Como minha mãe, a mulher que me amou incondicionalmente, que sacrificou tudo por mim, pôde guardar um segredo desses? Enquanto o sol começava a nascer, lançando longas sombras sobre o campo, me vi atraída de volta à fazenda. Ricardo estava sentado na varanda, os ombros curvados, o olhar fixo no horizonte. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu a amava. Nunca deixei de amá-la. Ela fez uma escolha impossível, para te proteger, para te manter segura. Suas palavras, embora dolorosas, ofereceram um vislumbre de compreensão. Minha mãe, à sua maneira, estava tentando me proteger. Passei os dias seguintes na fazenda, ouvindo as histórias de Ricardo, juntando os fragmentos do meu passado despedaçado. Ele me mostrou cartas, fotografias desbotadas, vestígios de uma história de amor tragicamente interrompida. Ele me contou sobre suas tentativas de nos encontrar sobre os becos sem saída e pistas falsas que o levaram a acreditar que havíamos desaparecido para sempre. Ele falou da culpa e do arrependimento que o assombravam, a dor de uma vida vivida longe de sua filha. Enquanto ouvia suas histórias, comecei a entender o peso do silêncio que nos separava. Era um silêncio nascido do medo, do desespero, do amor feroz de uma mãe por sua filha. Deixar a fazenda foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Eu havia encontrado uma parte de mim naquele canto tranquilo do Brasil, uma sensação de pertencimento que eu nunca havia conhecido. Mas eu sabia que não podia ficar. Eu tinha uma vida, uma família, me esperando em casa. Enquanto abraçava Ricardo em despedida, lágrimas rolavam pelo rosto de ambos. Eu volto. Temos muito mais para conversar, muito tempo perdido para recuperar. Eu estarei aqui, sempre. O fantasma do meu passado havia sido exorcizado, substituído pela promessa de um futuro repleto de possibilidades. A viagem de volta para casa foi repleta de um turbilhão de emoções. A raiva e o ressentimento que eu sentia da minha mãe haviam dado lugar a uma profunda tristeza, uma profunda empatia pela escolha impossível que ela fora forçada a fazer. A verdade havia destruído meu mundo, mas também me libertara. Eu não era mais definida pela ausência do meu pai, pelos segredos do passado. Eu havia encontrado um pedaço de mim em Ricardo, um elo perdido da minha própria identidade. Minha vida nunca mais seria a mesma, mas eu sabia agora que podia encarar o futuro com uma nova compreensão, uma apreciação mais profunda pelas complexidades da família e pelo poder duradouro do amor.